Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês podem ver, estamos mais uma vez com a temática casamento por aqui. Afinal, com exceção dos membros que sempre assistem aos vídeos aqui do canal com antecedência, você provavelmente está assistindo a este vídeo após o dia 5 de outubro, que é o dia do meu casamento. Então, como eu estou aqui na semana do meu casamento, que é uma semana extremamente caótica, em que eu não consigo ler nada e que eu só tenho esse tema em mente, eu pensei, por que não trazê-lo também para um vídeo de lista de livros temáticos para vocês. Inclusive, eu falei um pouco sobre esse caos, né, da semana, do período de preparação no meu vídeo sobre rotina, sobre leitura. Eu falei um pouquinho sobre isso de se pressionar em relação a estar lendo menos ou mais, como é o meu caso nesse momento. Então, caso vocês não tenham assistido, eu acho que é uma conversa interessante, assim, para a gente pensar um pouco sobre essas pressões que nós colocamos em nós mesmos sem nenhuma necessidade, né? Bom, nós temos aqui majoritariamente livros de ficção. Eu trouxe um livro de não ficção que vai ser já o primeiro aqui dessa lista. Eu não li todos os dessa lista, eu peguei mais assim no feeling de ser algo relacionado a casamento ou a relacionamento de uma forma geral também, não precisa ser só sobre casamento, né? Mas a ideia surgiu também com esse livro de não ficção, que é um livro que eu estou lendo neste momento, eu estou na metade dele mais ou menos, queria ter finalizado antes, mas enfim, como eu falei, ninguém me contou qual é o tamanho do caos da semana de preparativos, assim. Mas eu tô na metade dele e tem sido uma leitura muito interessante e que me fez refletir muito. Eu estou falando de Claro Escuro, do Gustavo Corsão. Eu não li nada ainda desse escritor, estou começando aqui por este livrinho. E basicamente esse é um livro que vai falar sobre divórcio, sobre relacionamento, sobre casamento, né? E os objetivos do casamento, tanto num aspecto mais pessoal quanto num aspecto social. E esse é o mote aqui, pelo menos, da parte inicial do livro, que foi a que eu li, né? E aqui a gente tem esse tratado do Gustavo Corsão anti-divórcios. Eu acho que tem alguns outros livros também nessa mesma toada, assim, tem a Superstição do Divórcio, que, se eu não me engano, é do Chesterton, tem também um do C.S. Lewis, né? Mas o que eu estou lendo, então, e vou trazer para vocês aqui como primeiro dessa lista é o Claro Escuro. E basicamente ele diz aqui que o casamento ele tem duas principais funções, né? Uma função que é pessoal, ou seja, é a autorrealização desse casal, dessas pessoas, enquanto pessoas que estão buscando a felicidade, né? Uma felicidade mútua. E tem também a função social, que é a formação da sociedade e da micro-sociedade, que é a família. Então, não necessariamente só voltada aos filhos, né? Que geralmente é esse foco quando a gente fala de autores cristãos e tudo mais, mas ele fala também nesse sentido social mesmo, né? De representar uma parte da sociedade e começar a desenvolver também o ser humano, né, enquanto um membro da sociedade. Então eu tô achando bem interessante essa perspectiva e ele fala algumas verdades, assim, né, em relação a esse tema. Ele discute estudos sobre divórcio e é engraçado porque esse livro aqui vai falar de um projeto de lei lá de 1954 sobre o divórcio no Brasil. Hoje o divórcio no Brasil é uma coisa muito tranquila, muito sem burocracia, sem muita dificuldade. Claro que tem burocracia como tudo que é estatal, mas falando em termos históricos é uma coisa muito facilitada. Então ele vai colocar uma luz aqui sobre esse tema para a gente refletir sobre isso. E especialmente ele considera que a nossa sociedade atual ela coloca o objetivo social, esse aspecto social que eu comentei, muito de lado e coloca apenas a satisfação das pessoas, dos indivíduos que estão nesse relacionamento como o principal objetivo, que não deveria ser esse. Porque afinal, se você não está feliz com a sua situação naquele relacionamento, você vai direto para um divórcio, mas você esquece essa outra função do casamento, que é a função social. Então, toda essa perspectiva do livro é muito interessante e ele sim é um autor religioso, não é um autor cristão, mas ele vai trazer vários outros elementos aqui, filosóficos, vai falar sobre aspectos legais também, psicológicos, enfim. Esses outros aspectos que são relacionados ao divórcio e que são importantes também, né, de serem mencionados. Estou achando bem interessante, eu espero conseguir finalizar e trazer para vocês uma resenha completa, inclusive, deste livrinho aqui do Gustavo Corsão aqui no canal. Bom, agora vamos começar então com um pouco de ficção. E é claro que eu não poderia deixar de trazer Jane Austen nesse vídeo. Eu trouxe aqui o livro que eu estou relendo, que já tem vídeo no canal. Eu acho que todo mundo pensa nele quando se fala em casamento, em livro romântico e tal, né? Mas qualquer livro da Jane Austen caberia aqui nesse vídeo, porque ela fala muito sobre casamento, isso é muito importante no contexto em que ela vivia, na sociedade em que ela vivia. Então é um tema que aparece muito nos seus livros, tem em Emma, em Mansfield Park,
em Razão e Acessibilidade, enfim. Mas é claro que eu trouxe aqui para representar Jane Austen, Orgulho e Preconceito, a sua obra-prima, um livro maravilhoso que toda vez que eu pego ele de volta, ele cresce ainda mais para mim. E esse aqui é um livro que fala sobre esse amor no casamento, né? Então, é primeiro uma paixão que surge aqui com dois personagens que são tão opostos que parece que o casamento não seria correto perante a sociedade e que muitas pessoas torcem o nariz para esse casamento. Mas começa com essa paixão, vai se desenvolvendo uma admiração mútua, vai se desenvolvendo esse amor aos poucos aqui no livro. Então isso faz muito parte desse conceito de casamento, né? Do amor construído, do amor enquanto uma escolha. Então eu acho que esse aqui é um livro perfeito para ler nesse período. Inclusive eu estou relendo, né? E é o único livro aqui desses últimos tempos que eu tenho conseguido ler de fato e aproveitar de fato, porque eu acho que combina totalmente com esse momento, sabe? Então eu não poderia deixar de colocar aqui Jane Austen, sua obra-prima, Orgulho e Preconceito, para um livro temático sobre casamento. Recomendo bastante, assim, essa edição que eu estou fazendo a releitura, mas qualquer edição do mercado, assim, a gente vê que tem uma tradução ok e não tem nada muito absurdo nas edições que tem no mercado. É uma história que vale muito a pena você ler, você se aprofundar, porque é um marco na literatura, tanto nos clássicos da literatura, né, quanto também em alguns parâmetros que vão ser replicados em filmes, em séries. Então, são estereótipos assim de relacionamentos que a gente consegue ver aqui com uma fidelidade que só Jane Austen consegue transmitir nos seus livros. Bom, agora talvez o pessoal me chame de louca de colocar esse livro aqui, mas sim, vamos trazer alguns vitorianos para conversar nesse vídeo de hoje, começando com o Morro dos Ventos Uivantes. Não é o casal principal que você deve observar aqui para falar sobre casamento, mas quem já assistiu a resenha ou já leu esse livro sabe que esse livro aqui basicamente tem duas partes, e a segunda parte é muito mais amena e vai muito mais ao encontro daquilo que eu estou falando aqui, né, sobre a escolha, sobre se esforçar para que o relacionamento dê certo e usar tudo aquilo que está a seu dispor para fazer o melhor possível. Então, a segunda parte desse livro é como se fosse uma espécie de redenção, um caminho de redenção para essas famílias tão torturadas aqui no início deste livro e com tantos problemas, tantas coisas ruins, né? Essa aura ruim que tem na primeira parte desse livro aqui. Então, a segunda parte, sim, tem essa amenidade que eu acho que pode trazer alguns ensinamentos importantes para um relacionamento, né? Claro que a gente poderia fazer aqui um vídeo sobre vários livros que ensinam como não fazer num casamento, né? Como Ana Karenina, como Madame Bovary, como a primeira parte de Morro dos Ventos Uivantes. Mas trazendo aqui para uma coisa mais reflexiva, eu acho que sim, cabe a segunda parte aqui de O Morro dos Ventos Uivantes, um livro que você precisa ler, é um clássico que merece ser lido, mesmo que você odeie depois, vale a pena você dizer que leu, né? O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Seguimos na família Brontë com a sua irmã, com Charlotte Brontë e Jane Eyre, porque aqui a gente tem praticamente um romance de formação, né? A gente acompanha a Jane desde o início, na sua infância, que foi extremamente conturbada, depois ela tentando um pouquinho de dependência, ela buscando trabalhar, estudar, e com todos os seus traumas também para serem resolvidos. Depois ela vai encontrar um homem por quem ela se apaixona, tem algumas desilusões amorosas, mas enfim, tudo isso vai se encaminhando para reflexões que também fazem parte, assim, dessa coisa do relacionamento, de se entregar ao relacionamento e de servir ao outro, assim, que é um aspecto muito importante, até que o Gustavo Corsão fala no primeiro livro aqui dessa lista. Então eu acho que Jane Eyre leva a muitas interpretações equivocadas. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, inclusive, que eu acho que é um romance extremamente cristão, e o final leva muito, assim, a essa redenção do cristianismo, essa coisa de fazer o bem, de buscar a bondade, e depois você colhe os louros, digamos assim. Então, acho que Jane Eyre cabe muito também para a gente trazer algumas reflexões sobre este tema. Bom, eu acho que todo mundo que fala sobre relacionamento na literatura vai trazer, é claro, Felicidade Conjugal, de Lev Tolstói. Uma novelinha muito curta que você consegue ler em 1 ou 2 dias e que vai trazer justamente aquilo que geralmente acontece nos relacionamentos e as pessoas precisam aprender a lidar com isso, né? Que é o começo com aquela paixão, com aquele ardor, só que isso tem data marcada, né? A paixão é uma sensação inicial e depois, se ela não
evolui para o amor, acaba virando um grande problema na vida desse casal, na vida dessas pessoas. Então aqui a gente tem justamente uma menina muito jovem que se apaixona ali por um amigo do seu pai que acabou falecendo, eles vão se casar, ela tem esse momento de deslumbramento também com a sociedade, porque ela morava no campo, então ela vai ser levada à capital, ela se deslumbra com tudo aquilo que ela assiste, ela recebe flertes também, recebe cantadas aí de outras pessoas da sociedade, só que ela precisa aprender, né, que a vida não é feita disso, a vida é feita ali das suas escolhas diárias e de buscar sempre fazer o bem e de buscar o melhor no relacionamento e para si própria. Então aqui a gente tem uma história narrada em primeira pessoa pela visão da mulher, que é muito interessante. O aspecto literário de felicidade conjugal é muito interessante. E dentre as novelas do Tolstói, dos contos também, dos textos menores dele, é a que eu mais gostei até o momento. Então fica a recomendação de Lev Tolstói para a gente refletir um pouquinho sobre a diferença entre paixão e amor. Bom, a gente não pode falar sobre esse assunto sem trazer um pouco de poesia, né, para este vídeo, para essa lista de livros, porque afinal a poesia é a forma de falar do apaixonado. E aqui eu trouxe mais uma vez Luís de Camões aparecendo aqui no canal, porque ele tem aparecido muito nos últimos vídeos, mas aqui nós temos os sonetos do Camões. Tem várias edições, né, eu tenho essa aqui bem antiga de um sebo, e aqui nós temos o famoso soneto de Camões, em que ele fala que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Esse aqui é um poema que provavelmente você já ouviu. E aqui é uma coletânea desses sonetos e especialmente o tema amor aparece aqui várias vezes nas palavras de Camões, que é o grande mestre da literatura portuguesa, pelo que eu li até o momento, né, pelos autores que eu conheço, pela escrita de Camões que eu tive a oportunidade de ver, assim, especialmente em Os Lusíadas, a sua grande obra-prima. Eu vejo que o Camões ele tem uma capacidade de lidar com a nossa língua de um jeito que nenhum outro escritor tem. Então fica aqui a recomendação para vocês também dos sonetos do Camões. E eu sempre vou defender aqui, enquanto poesia, que poesia é pra gente apreciar, né? Muito mais do que entender o que está sendo passado, uma história, enfim. É pra gente apreciar, porque aquilo foi feito de uma forma que é para você ouvir quase como se uma música, né? Uma melodia diferente, não é só uma história sendo narrada. Então eu gosto muito de enfatizar isso quando eu falo sobre poesia. E para falar justamente de um músico também, né? Eu trouxe aqui o meu livro que eu sempre indico como presente Dia dos Namorados, ou se tiver alguma data aí de relacionamento, eu sempre indico Todo Amor, do Vinícius de Moraes, que é um dos livros mais lindos da minha estante. Eu sou apaixonada por esse livro e também sou apaixonada pelos sonetos e pelos textos de Vinícius de Moraes. Aqui a gente tem cartas dele também, algumas músicas, alguns poemas, e o meu preferido é Para Viver um Grande Amor. Eu amo esse poema, é o meu poema preferido do Vinícius de Moraes, e esse livro aqui, ele é meio que dividido em algumas fases aqui. Então primeiro tem a conquista, tem a paixão, depois tem a despedida, tem sonetos de separação, então, enfim, ele traz toda essa carga romântica mesmo, essa carga dramática da poesia, mas tem sonetos lindos aqui, tem músicas lindas também, provavelmente vocês já ouviram, né, aqueles MPBs antigos que Vinícius de Moraes também fez parte da composição, e é um livro que eu amo, assim, volta e meia eu pego ele para folhear, porque eu acho ele lindo, não só da estética dele, né, porque ele é lindo pela estética, mas pela sua composição, pelo seu conteúdo, porque Vinícius de Moraes era um grande romântico também, né? Sabia usar a língua portuguesa para os apaixonados. Por fim, mas não menos importante, vou trazer para vocês aqui um livro da Sétimo Selo que eu ainda não li, mas eu tô muito interessada por esse livro. Ele vive aparecendo por aqui, né? Eu tenho bastante vontade de ler, só que ele é um calhamaço, então tenho um pouquinho de medo, assim, do fôlego que precisa para ler este livro. Mas o título já é bem indicativo aqui do tema, né? Porque temos aqui Os Noivos, de Alessandro Manzoni, esse grande escritor italiano. Esse aqui é um dos representantes da literatura italiana na minha estante. Tá aqui há um tempinho já esperando essa leitura. É uma edição muito linda, muito caprichada, porque tem as ilustrações dentro, e enfim, parece um romanção. É um romanção, obviamente, pelo tamanho. Mas aqui é uma história que vai se passar na Lombardia, no final da década de 1620, e temos um casal aqui apaixonado que não pode ficar junto logo no início da história, vai passar por muitas provações, mas vai sempre confiar que a providência vai fazer com que eles fiquem juntos no final.
Então, esse é o mote aqui do livro, é o que me interessa muito. Eu acho que é um romance, assim, que pode ser um pouco pesado, pode trazer uma temática mais difícil de abordar, assim, reflexões mais pesadas, mas que eu acredito que tenha um final feliz, no mínimo um final bonito, né? Ao que tudo indica aqui, pela sinopse e pelo que eu vi já sobre esse livro. Enfim, se vocês já leram, inclusive, me contem aí nos comentários. Aproveitem também para comentar outros livros que vocês acreditem que se encaixe nessa temática aqui. Espero as recomendações de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida, compartilhe esse vídeo também com alguém que possa gostar. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.